Bom, então deixa eu seguir aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz pelo Excel, tá? Então aqui, ó, para fazer pelo Excel, eu botei aqui no material, ó, como é que a gente faz aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui tá a receitinha de como é que é feito o cálculo pelo Excel, tá? Então vocês vão ter que ir lá no procurar as funções, né? Vocês vão clicar vocês vão escolher uma célula, um lugar ali, vocês vão clicar aqui no FDX, tá? Deixa eu... Aqui, ó, FDX. E aí vocês vão procurar aqui em cima uma função chamada teste QQA, teste do Q quadrado, tá? E aí vocês vão clicar nela, vão selecionar. Então eu posso até mostrar aqui para vocês, ó. Digamos que aqui está nas mais recentes, né? Mas vamos supor que no de vocês não vai estar nas mais recentes. Então tu pode colocar lá em cima, tu pode digitar teste, né? E apertar o Enter, ele já vai vir todos os testes aqui, né? Ou tu pode digitar teste Q, ele já vai vir ali, ó, o teste QQA, é esse aqui, ó, Q quadrado, tá? E aí tu vai apertar o OK, entenderam? Então, vários jeitos de achar. Ou tu vai lá em ordem alfabética, né? Deixa eu cancelar aqui. Tu vem aqui em funções, deixa tudo, né? E aí tu vai lá na letra T, lá, T, R, P, Q, R, T, né? Aqui, ó, teste, pulei, já passei, né? Teste tá aqui, ó, teste QQA, entenderam? Aí tu vai lá, dá OK, e aí ele vai te fazer essas duas perguntinhas aqui, ó. Ele vai te perguntar o intervalo real e depois o intervalo esperado, tá? Intervalo real e intervalo esperado. O intervalo real, tu vai clicar aqui e vai iluminar esse quadrado aqui, ó, em azul. Esse é o intervalo real, tá? E esse cálculo aqui, o intervalo esperado, vai clicar aqui e tu vai iluminar esse aqui, ó. Por isso que tem que ser feito essa tabela também, ó, que é copiada dos valores daqui. Lembra que eu falei aquela hora? Então tu vai copiar essa tabelinha aqui, ó. E aí tu vai apertar aqui o OK, e aí tu só vai dar o OK aqui, ó. E aí ele calculou esse número aqui, ó. Tá vendo ali, o 0,00107? Esse número aí não é não é nem esse e nem esse, tá, pessoal? Ele faz diferente, o Excel, a função do Excel, ela funciona diferente. O que é esse número aqui que ele calculou? O 0,00107, tá? O que é esse número aí? Inclusive tá aqui, eu fiz o cálculo também, ó. Então eu vou apagar ele dali onde eu tinha feito, tá? E eu vou explicar para vocês o que é esse número aí, ó. Eu até escrevi aqui do lado, ó. Aqui eu vim, nessa célula aqui eu fiz o teste do Q quadrado, ó. Nessa célula aqui, tá? Então, aqui eu escolhi o intervalo C10 ao D11, né? Então eu fiz um print lá na hora que eu fiz o cálculo, ó, e colei aqui para vocês, né? Entenderam? Então, ó, se vocês quiserem construir a planilha de vocês aqui, ó, é só fazer que nem... Eu acho que eu já fiz isso aqui, já fiz no curso, né? Por exemplo, assim, ó, eu venho aqui... eu fiz o teste do Q quadrado. Parei. Eu fiz o teste do Q quadrado. Então eu selecionei o C10 ao D11, o C19 ao D20. E aí, eu quero copiar essa imagenzinha aqui. Aí tu faz o seguinte, ó, símbolo do Windows, segura... Não larga o dedo do símbolo do Windows, né? Fica segurando o Shift, aperta o S, vai lá, copia aqui, né? Esse quadradinho aqui, foi isso que eu fiz, ó. Copia o quadradinho, ele copia. Aí tu vai lá, dá teu OK, né? OK lá, ele fez o cálculo. E aí tu vai em algum lugar lá e dá o Ctrl V. Ctrl V. Tá aqui o quadradinho aqui, entenderam? Então tá aqui, ó. Aí eu colei o quadradinho ali. Então eu já fiz isso, né? Então eles vão fazendo. Eu fiz copiei o quadradinho quando eu escolhi a função, né? Entenderam? Então vocês podem ir fazendo de vocês também. Só pra ficar mais didático aí, né? Porque é aquela história, né, pessoal? Às vezes tu pensa assim, mas eu já sei pra que eu vou fazer. Mas isso aqui, talvez tu pegue essa planilha daqui a 3 anos. E aí se tu pegou essa planilha daqui a 3 anos e só aparece isso aqui, ó, teste do Q quadrado e isso aqui do lado, talvez tu nem se lembre como é que tu fez o cálculo. Então é interessante, a gente faz pra gente mesmo, né? Pra se lembrar lá adiante. Eu, como eu dou aula disso, eu sei, mas né, enquanto é aluno, talvez tu vai precisar daquilo uma década depois, né? Então vamos lá. Então tá aqui todo explicadinho como é que eu escolhia, da onde eu tirei a função, né? O teste do QQA. Aqui eu coloquei os intervalos, dei o OK e o Excel só me dá um resultado. Aqui ele não me dá tabela, que nem vocês já estavam acostumados, né? Tinha a tabela do ANOVA, a tabela do teste T, a tabela do teste F. Não, aqui não tem. Aqui ele só me dá isso aqui, ó, um valor numérico,
Tchuf. O que é esse valor numérico que o Excel calculou? Ele calculou o valor de P com o grau de liberdade apropriado. Então, por exemplo, assim, eu nem precisei dizer para ele qual é o grau da liberdade. Bom, isso vocês já perceberam, né? Que quando a gente entra com os dados lá no Excel, ele já vê qual é o grau da liberdade. Não tem esse estresse aqui de eu descobrir quem é o grau da liberdade, tá? E o que é o valor de P? É uma coisa que a gente já estava acostumado. Eu sempre expliquei para vocês já em todos os outros testes, né? Vamos lembrar do último ANOVA aqui que a gente fez. Aqui, quando a gente fez pelo Excel o ANOVA, ele sempre dá o valor do P. Estão vendo aqui o P? E o valor do P é aquele valor que, se eu multiplicar por 100, ele me dá em porcentagem aonde é que eu estou na distribuição do teste. No caso aqui, se eu pegar esse valor aqui, ó, 7,97, multiplicar por 100, vai dar 7,97 vezes 10 na menos 3. Então, isso aqui, na verdade, dá 0,00, e aqui o 797 eu arredondei para 8, tá? Então, na real, esse valor aqui ele é 0,008%. Então, isso significa que eu estou bem depois do limite aqui, que é 5%. Estou bem para fora da curva aqui, entenderam? Então, isso aqui era lá no teste da ANOVA que a gente já fez, né? Então, agora eu vou voltar para o teste que a gente está fazendo. E é o seguinte, ó. Se o Excel calculou o valor do P e achou que o P era 0,000107, se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, isso aqui vai baixar para 0,0107%. Mesmo assim, 0,01 ele está bem para cá do que os 5%. Então, ou seja, a gente está fora da curva de distribuição do teste do Q quadrado. Entenderam? Então, justifica que a gente está na hipótese verdadeira. Essas bordinhas aqui é a hipótese H1, que é a hipótese verdadeira, né? Então, bate o resultado aqui, ó. Aqui aqui dá para ver que 15 é bem maior que 13, né? Dá bem para ver que a gente passou bastante do valor crítico, né? E aqui também dá para ver que a gente passou bastante, ó. A gente está em 0,01%. Nossa, bem para lá, né? Entenderam? Então, é isso. Vejam que é fácil fazer pelo Excel, né? Isso é meio, digamos assim, meio sem graça, assim, porque ele... Claro que também para fazer pelo Excel, na verdade, a gente vai ter que fazer essa parte aqui, vai ter que fazer esses cálculos aqui e construir esse quadro. Toda essa parte aqui, toda essa parte aqui, ó, a gente sempre tem que fazer. Fique bem claro isso. Tudo que eu iluminei aqui sempre tem que ser feito. E aí a diferença de fazer no braço para o Excel é que no braço vai ter que fazer essa equaçãozinha aqui no braço e também vai ter que ter a tabela com os valores críticos, né? E aí depois interpretar os valores e beleza. Se quiser fazer pelo Excel, depois de fazer essa parte aqui já pode fazer o cálculo desse valor aqui, né? Que era o valor do P, calculado pelo Excel. E aí é isso. Então, nesse caso aqui, não foi, como é que eu vou dizer, o Excel não é tão útil assim, né? Não foi tão melhor do que fazer totalmente no braço, lá o troço, né? Mas tá explicado então, né? Vejam que eu fiz a disciplina inteira explicando pelo método clássico e depois fazendo no Excel, né? É claro que tudo eu fiz no Excel, né? Porque o método clássico mesmo, esse aqui no caso eu não aprendi quando estudei estatística, né? Mas a gente faz na calculadora, né? Pega uma folha, caderno, calculadora, caderno e calculadora, né? E faz assim. Na real aqui eu sempre fiz tudo no Excel, até pelo método visual, e eu também gosto de fazer tudo eu gosto de fazer no Excel. Quem já foi meu aluno aí percebeu que a maioria das coisas eu faço no Excel. Às vezes eu não estou usando equação nenhuma do Excel, mas eu já faço no Excel porque o Excel ele é uma planilha de cálculo. E aí, por mais que às vezes eu demore um pouco colocando desenho no Excel, texto e tudo mais, mas ele tem uma vantagem de fazer no computador que é a seguinte: pode até demorar um pouco mais, concordo que demora, muitas vezes demora bem mais do que fazer no papel. No papel, rapidão, o cara faz uns riscos ali e está pronto o exercício. Mas aí vem a vantagem de fazer no computador. Se tu fizer no computador, tu salva e aquilo tu guarda vai ficar para os teus netos, para os tataranetos. Se tu fizer no papel, não dá nem um ano depois, tu já perdeu aquele papel, já ficou num canto, ou teu papel, por exemplo, assim, muita coisa que eu tenho em papel, estão lá em São Vicente, está lá no campus, não está aqui. Eu tenho que me virar nos 30 aqui dando as aulas, né? Porque não tá,
vou andar 100 km para ir lá pegar aqueles negócios, né? Então, como eu tenho bastante coisa, material já desse jeito, eu me viro tranquilo. Então é isso, essa é a vantagem total, né? Imagina se a pessoa tivesse feito esse exercício aqui numa folha de caderno lá. E aí pronto, acabou. Ah, eu sei fazer, mas tá lá no caderno meu. Tá, e 10 anos depois, uma dessas já foi fora o caderno. Ah, eu tenho o caderno, onde é que tá? Vai ter que achar. Aí tá aqui teus garranchos lá no caderno, que nem tá tão explicado direitinho. Aqui no Excel, por exemplo, os cálculos todos têm a memória do cálculo, né? Tu olha assim, ah, como é que o cara achou o 136? Se tu clicar aqui, lá tá mostrando como é que foi feito o cálculo. Né? Tu tem vários pontos positivos aí na coisa, né? Entenderam? Então, beleza. Ah, aquela hora eu falei quando eu fiz estatística, né? Que a gente fazia tudo no caderno e calculadora, né? Achava bom que dava pra usar calculadora ainda. Mas eu me lembro que, nossa, quando eu estudei estatística, no meu tempo, na FSM ainda, né? Que é uma das melhores universidades do Brasil. Mas claro, já faz muitos anos isso. Já estava quase 3 décadas atrás quando eu estudei isso aqui. E, nossa, eu não vi nem a metade do que eu ensinei para vocês aqui. Nem a metade. Nem. Menos de 50%. Então, dá para perceber que à medida que o mundo avança, as facilidades melhoram, só que a gente acaba estudando mais, né? Eu acho que hoje uma disciplina de estatística já abrange bem mais do que o que eu aprendi na época lá. Certo? Então, mas tudo bem. Só um comentário aqui, né? Vamos adiante aqui. Bom, então esse exercício aqui, ó, da eficácia do AZT, né, para prolongar a vida de pacientes com AIDS, já está resolvido, já aprenderam como é que faz o teste do Q quadrado. O que eu fiz agora aqui? Eu fiz mais 2 exemplos, tá? Tem mais 2 cálculos aqui. Então, para mim fazer esses outros 2 cálculos, percebam que essa minha planilha aqui, antes de eu mudar aqui, ó, essa minha planilha, ela tá toda prontinha, tudo certinho os cálculos, né? Eu entrei com os valores aqui, e agora ele calcula os somatórios, aqui ele já faz automático o cálculo do E, depois ele já faz automático o cálculo do Q quadrado calculado. Aqui sempre vai ser, como são 2 variáveis, sempre o valor do Q quadrado crítico vai ser o 3,84, e aí eu interpreto e beleza, está feito o exercício. E também essa parte final aqui, quando o Excel faz ele automático o cálculo, também já vai fazer automático, porque já está selecionado aqui. A única coisa que vai mudar é esse desenho aqui tem que arrumar, né? Porque esse valor aqui eu escrevi, né? Então, se a gente fizer isso aqui para outro exercício, eu tenho que vir aqui e arrumar esse texto aqui. Assim como também eu tenho que interpretar o que está escrito aqui no quadrado verde, né? E também sempre eu vou ter que reescrever as hipóteses, né? Porque é outro exercício, é outra situação, tá? Fora isso, tudo já vai ser feito automático. Então, aqui, ó, a minha outra planilha que eu construí é essa aqui, ó. Que é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V da outra. O que eu ajustei nessa planilha? Ajustei os textos, né? E novos valores aqui, tá? Tá, mas primeiro então é o seguinte, ó. O que é essa outra planilha aqui? Essa aqui eu inventei isso aqui. Já seria aplicado para a licenciatura. E seria assim, ó. Qual é a eficácia de um método de ensino no aprendizado dos estudantes, né? Então, aliás, qual é? É sobre a eficácia de um método de ensino no aprendizado de estudantes, tá? É isso aqui que é o assunto, entendeu? Então, essa aqui seria assim, ó. É aquela história que geralmente aparece lá nos projetos de pesquisa de metodologia científica. Eu vou aplicar uma metodologia de ensino de química para ensinar tabela periódica, mas é bem diferente do jeito que os professores ensinam, né? Aí, beleza. Então, vamos supor assim, ó. A minha proposta seria o seguinte. Tu pode dividir a tua turma em 2 grupos, ou então tu pode pegar, tu dá aula em 2 turmas, por exemplo, e tu pode fazer o seguinte, ó. Tu dá a aula de tabela periódica na metodologia tradicional, numa turma, e dá a aula de tabela periódica numa outra turma com a tua metodologia revolucionária, tá? E aí depois tu vai aplicar uma avaliação, a mesma avaliação para as 2 turmas, certo? E depois tu vai ver quantas pessoas tiraram mais que 7 na turma e quantas tiraram menos que 7, menos que a média, né? E aí tu vai ver. Tu vai ter a turma que tu aplicou a metodologia, então eu botei turma com a metodologia, e tu vai ter a turma sem a metodologia, entenderam? E aqui estão os resultados, que eu inventei, né? Então assim, ó, quando a pessoa aplicou aquela metodologia que ela achou mirabolante, parei que tá estourando meu tempo.